Boa noite, turma T54. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Viviane Roselli, sou formada desde 2005, enfermeira. Já fiz especializações em docência para alunos, né, de curso técnico e curso de auxiliar de enfermagem, como vocês. Fiz também, após outra especialização em obstetrícia, né? E também em gestão, né? Hospitalar, MBA em gestão hospitalar, né? Fui convidada pela escola FAIR para a gente dar a disciplina de oncologia para vocês. Atualmente eu trabalho no hospital da Rede Doro São Luís, estava na área de pediatria e oncopediatria, por isso a questão da aula de oncologia para vocês. A gente tem uma aula lá no hospital onde a gente interna as crianças da oncologia para fazer as sessões de químio, né, os tratamentos, e uma área que a gente tem a radioterapia também dentro do hospital, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, né, a apresentação da disciplina. E vou falar com vocês um pouquinho hoje da história natural e biologia do câncer, tá? Essas aulas eu deixo geralmente disponível para vocês lá no aplicativo de vocês, no Clipe Escola, tá? E a gente também tem as atividades em mais um filme complementar que eu vou disponibilizar lá no aplicativo de vocês. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história natural e a biologia do câncer e epidemiologia, né? Esses números e como que a gente entende o câncer hoje no Brasil, tá? E algumas previsões que não são das mais favoráveis, principalmente hoje que a gente está numa situação de época de Covid, que todo mundo fica com medo de ir para o hospital. Mas aí a gente fala disso um pouquinho mais para frente, tá bom? O câncer hoje a gente entende ele como um dos principais problemas de saúde pública mundial, né? Ou seja, a gente tem problemas no mundo inteiro relacionados ao câncer, né? Ele reduz o potencial de trabalho, então a pessoa tem que se afastar, a gente perde uma mão de obra no local de trabalho, isso independe de classe, independe de situação econômica, ele não escolhe a pessoa, né? Não é seletivo, qualquer pessoa pode ter, e isso vai reduzir o potencial de trabalho dela, além da quantidade grande de óbitos por câncer em decorrência do câncer. Quanto mais tardio a gente procura esse tratamento e esse cuidado, pior são as consequências e o risco de óbito é muito grande, né? Ele tem um importante impacto no sistema de saúde, da economia desse sistema de saúde, porque o custo dos tratamentos é muito alto. Essas medicações são medicações de alto custo, tanto para quimioterapia, além do tratamento de radioterapia, né? Existem algumas outras terapias especializadas que eu vou falar para vocês também, né? Mais para frente um pouquinho, durante o decorrer das nossas aulas, tá? Mas que também são de alto custo, né? São profissionais altamente especializados, então, tanto os médicos têm que ter especialização na oncologia ou oncopediatria, quanto as profissionais que trabalham têm que entender do manejo desses medicamentos, dos riscos. Geralmente são só enfermeiros que colocam e instalam as quimioterapias e que fazem esses acompanhamentos, né? Geralmente as crianças ou os adultos têm alguns dispositivos, né? Portocat ou PIC para fazer essas quimioterapias, porque vai danificando o sistema vascular e aí a gente não consegue acesso. Então, até para isso a gente tem que ter uma formação e saber como funcionar esses catéteres ou como manejar esses catéteres que são diferenciados. Então, por isso, essa questão dos profissionais altamente especializados, tá? Vocês, enquanto técnicos, também manipulam o acesso,
desde que ele esteja funcionado ou o PIC já esteja instalado, que é aquele catéter periférico, né, que o enfermeiro passa. Mas vocês também têm que ter todo um cuidado com esses catéteres para a gente não ter perda deles, tá? As terapias que a gente usa para tratamento do câncer incluem as que a gente já conhece, que são as mais convencionais. Então, as cirurgias para remover o tumor, radioterapia, né, que são as terapias de radiação em cima desse tumor, e as quimioterapias. E agora, a gente teve a incorporação de novas tecnologias, ou seja, cada vez mais vão se tendo estudos e tentando-se outras estratégias para destruir esses tumores, tá? Então, algumas delas novas são moduladores biológicos, ou seja, eles criam alguns anticorpos específicos para proteínas de alguns tipos de tumores. Então, é uma terapia muito, muito específica. Se o tumor tiver uma proteína em volta dessa célula que está danificada aqui, por exemplo, existe uma proteína específica que esse modulador, ou seja, esse anticorpo que foi criado, consegue destruir esses tumores, tá? E a imunoterapia, ou seja, existe uma medicação que se dá ao paciente para estimular o sistema imunológico dele e o próprio organismo nosso combater esses tipos de câncer, tá? Então, como eu falei, são terapias cada vez mais específicas, tá? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho de incidência, né? Os novos casos atingem bastante a população jovem e os mais idosos, né? Por que disso? População jovem, a gente tem algumas situações que aumentam a exposição a riscos, né? E esses agentes podem provocar alterações nas nossas células e elas crescerem de maneira irregular ou descontrolada, causando esses tumores e o câncer, tá? Então, alguns agentes que a gente pode lesionar as nossas próprias células: cigarro, o álcool, o sol. Então, é muito comum câncer de pele, né? Por conta do sol, sem uso de protetor solar e num horário que a radiação solar é muito grande. Produtos químicos e radiação. Então, trabalhadores que atuam na radiologia, por exemplo, na tomografia, raio-x, eles estão muito expostos à radiação, e essa radiação pode provocar alterações nas células e fazer com que elas sofram mutações, tá? Alguns hábitos alimentares também influenciam na questão dos tumores. Então, no Japão é muito comum câncer gástrico, porque eles consomem muito, muito peixe conservado em nitrato. E esse nitrato provoca alterações na mucosa gástrica e vai crescendo também esses cânceres no estômago dos pacientes, tá? No Ocidente, que é mais a nossa região, é muito comum câncer de cólon, né, ou do intestino. Por quê? A gente não come alimentos ricos em fibras, né? A gente come muita gordura, muito lanche, muita besteira, que pode levar à alteração dessas células. Então, se, por exemplo, eu saio daqui do Brasil e vou lá para o Japão, meu hábito alimentar também vai mudar e eu posso apresentar e eu desenvolver o câncer que é muito mais comum naquela região, porque a minha atividade alimentar, o meu hábito alimentar mudou. Então, eu posso desenvolver o que eu não desenvolveria aqui, eu vou desenvolver lá, tá? Então, se o japonês faz a mesma coisa, se ele sai do Japão e vem para cá, que o nosso hábito alimentar é totalmente diferente, ele pode desenvolver um câncer de cólon e não um câncer gástrico, tá? E aí a gente para pensar um pouquinho. Mas será que é só os hábitos alimentares ou aquela exposição aos riscos que causam algumas alterações que podem evoluir para o câncer? E aí eu vou responder para vocês assim que não.
existem os nossos genes, né? Então, a gente herda todo o material genético dos nossos pais e com eles vem toda essa bagagem daquilo que eles já desenvolveram anteriormente e que a gente pode ou não vir a desenvolver. Então, vai depender muito de condições ambientais, de condições alimentares, de condições emocionais, para a gente poder ou não desenvolver o câncer que está no nosso material genético, tá? Como existe uma mistura, né, de 50% da mãe e 50% do pai, pode ser que a gente não herda esse gene defeituoso, tá? Mas a gente não pode deixar de levar em consideração isso, tá? A genética é muito prevalente nesses casos, tá? Então, para a gente entender, né? Essas mutações, essas mudanças dessas células, elas podem ser ou transmitidas de pai para filho ou não transmitidas de pai para filho, tá? Então, digamos assim, ó, eu não tenho nenhum histórico de câncer na família, tá? Sou um indivíduo completamente sadio, não tenho nenhuma descendência, nem de pai, nem de mãe, com risco de câncer. Mas eu posso ter alguns hábitos ou alguns riscos ao que eu me exponho e eu vou provocar alteração celular no meu organismo. Então, quer ver um bom exemplo, uma coisa bem fácil para a gente entender? Digamos assim que eu fumo narguile ou cigarro, por exemplo. Quando você faz a inalação dessa fumaça, a gente provoca uma alteração nas células do nosso sistema respiratório ou do nosso pescoço, por exemplo, que é uma região bem atingida. Então, no narguile, por exemplo, com aquela coisa gelada, ao mesmo tempo que você vai provocando o gelo e lesionando essas células, o organismo vai fazendo reparações, ou tentando recuperar e fazer a célula voltar ao estado normal dela. Só que quanto mais eu me exponho ao risco, mais alterações eu vou provocando nessa célula, a ponto de que ela pode não conseguir se reparar mais, tá? E aí eu vou me provocar um câncer, e esse câncer não é porque eu alterei o meu material genético, eu alterei a minha célula, e eu não vou passar esse gene, porque o meu gene não tem defeito. Então, eu vou desenvolver um câncer por aquilo que eu tive. Agora, se eu tenho esse gene já errado, eu posso, na hora que o meu organismo está formando o espermatozoide ou o óvulo, eu passar essa célula para o material genético que eu tô produzindo, tá? Mas isso ocorre em apenas 5% dos casos. Então, a chance de eu passar esse gene para o meu filho ou para minha filha, por exemplo, é de 5%, tá? Então, a maior parte dos cânceres que a gente tem, a gente desenvolve não por origem genética, mas sim por aquilo que a gente provocou de alteração nessas células. Tudo bem? Uma coisa importante, um longo tempo para o desenvolvimento e células passa por vários estágios do processo de carcinogênese. Ou seja, o que significa isso? Essa célula vai mudando, aí eu tento corrigir. Ela muda de novo, eu tento corrigir. Aí ela forma um tumor. Esse tumor não é já de origem maligna, né? Os tumores malignos. Ele vai tentando ainda destruir aquilo. Só que se a gente não procura ajuda, se a gente não procura alguma atividade médica ou alguma orientação e eu não resolvo essa célula que no começo era benigna, ela vai evoluir para maligna, tá? Agora, se eu tenho a minha genética e eu ainda associo essa genética ruim, esse gene já defeituoso, com fatores ambientais e a riscos, álcool, cigarro, droga, o sol, radiação, por exemplo, que foi o que eu falei, aí sim eu vou estimular realmente que essas células se danifiquem e eu desenvolva um câncer
no meu organismo, tá? Então, só para a gente entender, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma célula normal que forma o tecido, que formam os órgãos, tá? Aí, normalmente, elas crescem e se reproduzem, tá? Então, mesmo as células da pele, por exemplo, elas vão estar sempre se renovando. Digamos que eu me expus a um agente cancerogênico, por exemplo, o sol. Tá lá, tomei sol. Eu provoquei, já tenho uma genética ali desfavorável, eu vou provocar uma alteração nessa célula. Então, esse DNA meu vai sofrer uma alteração. Então, uma célula que é normal passa a ser uma célula alterada, mas que não necessariamente ainda é um tumor. Se essa célula que está errada começar a crescer de maneira desordenada, ela vai dar origem a um tumor, né? Ou seja, e aí esse tumor é onde já vai invadindo outros órgãos, outros tecidos, que aí é o câncer já instalado, tá bom? E hoje a gente tem que entender, existe o INCA, né? Instituto Nacional de Câncer, que faz o controle e está sempre atrás de estar acompanhando o desenvolvimento desses cânceres e a incidência na população, tá? A gente tem que ter um controle, né? Analisar a ocorrência, distribuição. Cada país, cada estado aqui dentro do Brasil tem um tipo de câncer prevalente, né? Seja para homem, seja para mulher. E esses números, cada vez que se tem um diagnóstico de um câncer, esses números são registrados no sistema de informação sobre mortalidade da vigilância, né? E aí a gente consegue fazer essa estatística, tá? Hoje, a gente tem separado por sexo, então, nessa tabelinha, a gente tem a prevalência no ano, isso aqui já está atualizado os dados para 2020, para o homem. Então, 29% são 65 mil casos novos de câncer de próstata, que é o maior número que a gente tem para homem. Então, 29,2% dos novos cânceres que vão ter no Brasil em 2020 nos homens são de câncer de próstata. E aí vai, o segundo maior, cólon e reto, 20 mil pessoas vão desenvolver câncer de cólon e reto. Lembra que eu falei dos nossos hábitos alimentares errados? O que dá 9,1%. O outro, traqueia, brônquio e pulmão, o hábito do cigarro, né? Principalmente nas populações mais jovens, por conta de narguile e por conta de outros cigarros. 7,9%. Câncer de estômago, 13.360 novos casos para 2020 nos homens, também relacionado a hábito alimentar. Cavidade oral, 11 mil novos casos, 11.200 casos novos, ou 5%, também relacionado à questão de saúde bucal, a questão do cigarro, tá? Esôfago também sofre muita alteração por conta da alimentação e do cigarro, né? Então, são 8.690 casos, ou 3,9%. Câncer de bexiga está relacionado à genética e também relacionado à questão de alimentos, né? Geralmente, quando o homem toma aqueles sucos industrializados de pozinho, ele aumenta a chance de se ter um câncer de bexiga, tá? Laringe, também relacionada à questão do cigarro, que ele vai modificando essas células, tá? Leucemias, e aí é mais de ordem genética, né? Alterações de gene, 2,6%, assim como do sistema nervoso central, os tumores cerebrais, né? E para 2020, nos homens, uma previsão é de 225 mil novos casos só de câncer, sem contar os câncer de pele, tá?
Então, o total mesmo de todas as neoplasias, incluindo o câncer de pele dos homens, são 309.750 casos novos de câncer nos homens, tá? Nas mulheres, olha o tanto de casos novos de câncer de mama, 66.280, 29,7%. Câncer de mama, fazer o autoexame, orientar sempre a fazer pelo menos uma vez por mês a inspeção da mama, né? Geralmente, programa-se sempre no mesmo período da menstruação, para você tentar evitar que tenha-se novos casos, mas 66.280 é muito caso de câncer de mama. O segundo da mulher, cólon e reto, também é relacionado à questão alimentar, né? Então, pode-se ter muito caso de colo e reto, 20.470 novos casos, ou 9,2%. Colo do útero, além da questão genética, está associada à questão da doença por HPV, né? E aí a menina ou a mulher não faz o controle do HPV todo, pelo menos anualmente, com o exame do Papa Nicolau, e aí a gente tem essa quantidade de novos casos, 7,5%, é muito grande. Traqueia, brônquios e pulmões, 5,6%, também de novo relacionado à questão do consumo do cigarro. Tireoide está aumentando muito nas mulheres, né? 11.950 casos. Estômago, também hábito alimentar, 3,5%. Ovário, 3%. Esses são mais de origem genética. O corpo do útero, ou os cânceres de útero, né? O mioma, que esse é benigno, mas que pode evoluir para complicações. Os linfomas também são de origem genética, né? 2,4%. Sistema nervoso central, 2,3%. E o total de neoplasias, exceto de pele, 316.280 casos. Então, as mulheres são mais suscetíveis. Olha lá, os homens estão com 309 mil e as mulheres com 316 mil novos casos. Isso só para 2020, que é a previsão do INCA. Tá? Aqui é uma comparação, tá, entre homens e mulheres, né? Então, próstata é a comparação daquela tabelinha que eu fiz separado para vocês, tá? A prevalência, então, de novo, nos homens é próstata e nas mulheres é mama, tá? Tanto um quanto o outro podem ser evitados com exames de prevenção. Então, homens, fazer o exame da próstata, o PSA e o toque para ver como que está a partir de 40 anos. Mulher, fazer a prevenção, o autoexame da mama. Isso tudo poderia ser evitado com medidas simples. Aqui é uma tabelinha para vocês terem uma ideia do total de óbitos estimados no Brasil de câncer entre 2020 até 2030. Aqui é de colo retal, né? O colo do intestino e do reto, e aqui é o câncer de mama. Então, quase chega em 2030 quase 5.000 óbitos de câncer de mama e mais de 4.000 óbitos de câncer de cólon ou de reto, tá? Aqui é uma estatística de óbitos por Covid-19 que está desatualizada, mas é só para vocês terem uma ideia de uma comparação. A maior causa de óbito hoje no Brasil está relacionada ao Covid-19 e a segunda maior causa, olha aqui, 18.642 óbitos só de câncer, né? Aí vai derrame, aneurisma, infarto, pneumonia, outras doenças de órgãos, né? Os homicídios e diabetes, tá? Mas olha a proporção. Se não fosse o Covid, a maior causa de óbito no Brasil seria de câncer. Então, é uma questão grave de saúde pública, tá?
Eu trouxe até uma matéria interessante, se vocês quiserem depois puxar na internet, eu posso até deixar o link lá para vocês, o endereço da página, da questão do óbito, né, de coronavírus, a quantidade de óbitos de câncer em detrimento da questão do coronavírus. Então, as pessoas com medo de procurar o hospital, está morrendo muito mais por câncer e doenças cardíacas. Então, o medo de ir para o hospital e a sensação que a população tem é de que vai contrair o coronavírus no hospital é muito maior do que o medo que ela tem de estar sentindo alguma coisa e de procurar ajuda, né? Então, ela acaba ficando mais em casa e se expõe. Então, os infartos aumentaram, as doenças cardíacas aumentaram, o câncer aumentou. Então, são várias as propagandas que estão estimulando a população a procurar ajuda antes que coisas mais graves aconteçam. Tá? Isso foi um pouquinho para a gente entender em que pé que a gente está com relação ao câncer, com relação a esses novos casos, as incidências para a gente poder atuar. É nossa responsabilidade enquanto profissional da saúde orientar essa população a procurar ajuda, orientar essa população a se cuidar, fazer os exames preventivos para a gente tentar diminuir ainda mais essas incidências de câncer, né? Espero que tenham entendido um pouquinho nesse comecinho para a gente entender como que funciona. E aí, ao longo das aulas, a gente vai entender um pouco mais tanto da oncologia quanto da questão dos tratamentos e o nosso papel da enfermagem ajudando essa população que está com câncer. Até a próxima. Tchau, tchau.